palestra de hoje tem como tema Estuda-te a ti mesmo. Nós vamos iniciar com o Livro dos Espíritos, questões 919, 919A. Os Espíritos informam para Kardec que o meio mais prático e eficaz de melhorar-se nesta vida e resistir ao arrastamento do mal é o conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está exatamente em conhecer-se. Quem aqui pode afirmar com total convicção que se reconhece no íntimo? Algum de vocês poderia fazer isso? Nós vamos afirmar que o Pai conhece cada um de nós no íntimo. Conhece nossas virtudes, conhece nossos defeitos, conhece até mesmo como podemos falhar. Tanto é que nossas provas vêm exatamente na proporção que podemos suportar e superar, porque o Pai nos reconhece exatamente como somos. Diante de Deus, nós não temos máscaras, estamos despidos, somos a criatura e o Filho que Ele colocou aqui na terra. Mas nós precisamos nos reconhecer, porque disso virá a nossa felicidade, mesmo aqui neste mundo. Nós precisamos saber o quanto já avançamos e o que precisamos fazer para melhorar ainda mais. Desta forma, podemos evitar os tropeços, podemos evitar atrair consequências dolorosas de nossas ações equivocadas. É necessário que cada um faça uma avaliação moral de si mesmo. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós colhemos informações de que Santo Agostinho vai nos inspirar nesta missão. Ele diz que no final do dia, cada um de nós deve avaliar o que fez. Se cometeu boas ações, se cometeu más ações. Então, antes de você dormir, você vai lembrar de tudo que fez no seu dia, tudo. E vai avaliar se teve algum comportamento inadequado ou se realmente fez coisas boas o dia todo. Você vai orar a Deus e ao Espírito protetor para que eles possam te esclarecer. E desta forma você vai adquirir força moral para conseguir avançar neste caminho, nesta descoberta. Isso é importante para que você possa realizar o seu aperfeiçoamento moral. E aí, os Espíritos dizem para Kardec que você pode questionar se fez alguma coisa que censuraria nas outras pessoas. Você se coloca fora da cena, você observa o que você realizou e percebe se aquilo foi realmente uma coisa boa ou se você censuraria no outro. Você tem que perceber se fez alguma coisa contra Deus, contra o próximo ou contra si mesmo. Isso tudo, nós vamos conseguir perceber que o conhecimento de si mesmo é a chave para o melhoramento individual. Se você ficar indeciso sobre alguma ação que você fez, você vai pensar, será que se fosse outra pessoa, eu qualificaria como uma boa ou como uma má ação? Ainda tem outra coisa que você pode utilizar. Muitas vezes nós fazemos uma ação e alguém nos repreende. Se esta pessoa for um opositor, alguém que tem uma certa rivalidade conosco, melhor ainda, porque esta pessoa vai falar sinceramente, até porque ela não tem motivos para dissimular a verdade. Nós sempre vamos ouvir as opiniões dos outros nesta empreitada do nosso aperfeiçoamento moral no conhecimento de nós mesmos. Aquele que deseja realmente se desenvolver neste mundo, precisa fazer um balanço da sua jornada moral. Então vamos imaginar que nós temos aqui uma balança. E eu vou colocar nesta balança as ações boas
e más que eu executei durante este dia. Dependendo desta somatória de boas ou más ações, eu vou conseguir avaliar a soma do bem ou do mal que existe dentro de mim. Então, é muito importante que todos os dias eu faça esta análise. Allan Kardec ainda fala para nós que existem muitas ocasiões em que nós cometemos más ações e que elas passam despercebidas por nós. Então, esta maneira de avaliar diariamente, como nos pede Santo Agostinho, será imprescindível. Porque se nós analisarmos diariamente todas as nossas ações, nós vamos conseguir identificar quando nós cometemos algum deslize e também vamos identificar o que nos motivou a produzir determinada ação. A motivação do ato também é importante ser identificado. É a única forma de avançarmos realmente no progresso moral nesta terra. Mas eu utilizei um livro que eu achei muito interessante, então fica a dica, o livro é Vida, de Joana de Ângeles, interessantíssimo. Ela diz para nós que grande parte da humanidade vive em estado de sono ou letargia, que é uma enfermidade dominadora. Chega a nos deixar, então, esta identificação com a ignorância de si mesmo. São aquelas pessoas que não têm a significação da sua existência. Elas desconhecem a sua destinação aqui na Terra. E Erasmo diz: vocês já viram por aí muitas pessoas que parecem estar dormindo? Como pessoas que vagam por aí. Vocês já viram? Já reconheceram estas pessoas? Erasmo me manda uma imagem, mas não é só isso. Ele manda para nós a imagem das pessoas que estão profundamente viciadas. Jovens que estão profundamente viciados, que andam por aí como se estivessem adormecidos, sonâmbulos. Mas vocês também já devem ter visto muitas pessoas que andam pela rua falando sozinhas, profundamente desvairadas, desequilibradas do nosso ponto de vista. Não é só isso, diz ele. Entre as pessoas normais, existem aqueles que também estão dormindo. E quando nós dizemos isso, podemos dizer que a maioria das pessoas que dormem são aquelas que são acomodadas, mas que também se queixam, reclamam muito da situação pessoal, da situação dos seus familiares, da situação do mundo, porém não conseguem se esforçar nem para superar seus próprios obstáculos, nem contribuir para o avanço social, para o progresso da coletividade. São pessoas realmente que se acomodam, queixam-se, mas não percebem que são instrumentos do Pai e de terceiros. Cada um de nós, se estivesse realmente empenhado em produzir o bem, seríamos multidões a disseminar bondade, paz e amor, fé, esperança. Então é isso o que Joana de Ângeles diz. São muitos adormecidos, mas ela também diz que em determinada ocasião o ser sentirá-se induzido. Ele será induzido a permanecer na morte da realidade ou despertar-se. Para despertar-se deste sono, será necessário todo o empenho de si mesmo e também a colaboração daqueles que estão ao seu redor. Muitos precisam, inclusive, de tratamentos espirituais, de tratamentos psicológicos. Precisam muito de auxílio para que possam despertar. A pessoa que está acordada, vamos ver se cada um de nós está, então, neste estágio.
O acordado é aquele que é pleno. Ele tem plena realidade do seu interior, de si mesmo. Ele se reconhece verdadeiramente como é. Ele também tem uma rica identificação de si mesmo e das suas necessidades evolutivas. Ele conhece as suas possibilidades de crescimento. Ele sabe que precisa vencer alguns medos. Ele sabe também que precisa estar identificado para ampliar a comunicação com a natureza e com todos os seres que o Pai criou. Precisa, sim, prosseguir na sua jornada, ampliando virtudes e conhecimentos. Este é aquele que está acordado. Ele olha para si como verdadeiramente é, sem deixar de olhar para o todo. E tem identificação com a espiritualidade e com os seus irmãos. Será que aqui todos estão acordados? Cremos que sim. Estão aqui, vieram aqui para ouvir as palavras do alto. Mas nós trazemos um trechinho de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. O sono, segundo Joana de Ângeles, é uma forma de morte. É o desperdício de oportunidades, oportunidade educativa, esclarecedora, terapêutica, enriquecedora. Quando as pessoas despertam, elas então conseguem ser esclarecidas por Jesus. E é este Jesus que consegue produzir o avanço. Ele avança corajosamente neste propósito de assimilação para sua autoidentificação. Precisamos sim despertar para colher todas as informações de Jesus e da espiritualidade e sermos pessoas ativas na transformação do mundo. E eu pergunto a vocês, mas eu, que sou tão pequena, eu que não tenho nada de grandioso, será que eu posso produzir algo especial nesta terra? Será que eu tenho condições de me fazer produtiva nesta terra, auxiliando meus irmãos, contribuindo então para a pacificação global, para a harmonização coletiva? Será? Sim, irmã. Ela disse que sim. Se eu consigo, todos nós conseguimos. E olha quanta gente está aqui hoje e também me assistindo dos lares. Se todos nós conseguimos, e Jesus diz, vós sois deuses, poderão fazer tantos milagres quanto os que eu fiz. Nós podemos, mas nós só podemos estando despertos. Todos os triunfadores, inclusive Jesus, todos eles estiveram e estão despertos. Eles têm plena consciência da realidade de si mesmos. Eles não estão conduzindo-se por fugas psicológicas de autodestruição, autodesvalorização, autopunição. São pessoas que se reconhecem como verdadeiramente são. Estes têm coragem de avançar, eliminando os vícios e assimilando virtudes. Então é disso que nós estamos falando. Será que aqui todos nós somos seres perfeitos? Nenhum de nós. Ninguém aqui é ser perfeito. Todos nós aqui já reconhecemos que temos muitos vícios morais e físicos. Nós nos comprometemos com a lei, por isso estamos no planeta Terra. Nós, de alguma forma, produzimos o mal, se não nesta vida, em outra. Estamos aqui diante de nossas provas e expiações, que são árduas, cada um carregando sua cruz pesada. Mas nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de desenvolvimento. E é por isso que é tão importante analisarmos
cada rico cantinho da nossa mente e do nosso coração. Sabermos o que compõe o nosso ser. Quem é a Paula? Quem são vocês diante de mim? Nós não podemos nem mesmo reconhecer o outro se nós não nos reconhecemos. Cristina Cairo, na linguagem do corpo, ela diz que muitas vezes nós reproduzimos no outro alguma coisa que está em nós. Nós podemos tratar uns com os outros, estando sempre em projeção mental. Então, eu posso olhar para o meu irmão e acreditar que o meu irmão é um metido, quando na verdade a metida sou eu. Então, eu projeto no outro. Isso daí também serve para uma autoanálise. Tudo que eu identificar no outro pode ser uma coisa pessoal que me ajuda nesta descrição e também nesta eliminação de vícios morais e físicos. Mas eu vou passar para um outro... Desculpe, ele me alertou de um trecho importante. Siddhartha Gautama, quando fez-se Buda, quando resolveu iluminar-se, ele foi então interrogado por um de seus discípulos, que questionou: Senhor, já encontrou Deus? E ele disse: quando adentrei no meu interior, na realidade de mim mesmo, encontrei Deus. No mais íntimo do meu ser, em grandiosa serenidade e também ação dignificadora. Isso quer dizer que quando nós estamos amadurecidos psicologicamente, nós conseguimos adentrar no interior do nosso ser, encontrar o reino dos céus, a pérola escondida, conseguirmos identificar o que existe de melhor dentro de nós. E aí sim, é sentir Deus cada vez mais perto, cada vez mais diante de mim. É conseguir me mover por ação do próprio Senhor. É isso que quer dizer. Quando nós evoluímos, nós não nos tornaremos perfeitos, mas nós saberemos exatamente a pessoa que nós somos, e isso vai nos tornar cada vez mais humildes, mais serenos, mais sensatos, para lidarmos também com as outras pessoas. E agora sim, o livro Opinião Espírita de Emmanuel, ele diz que é dever do espírita cristão progredir intensamente. Cada um de nós que está aqui hoje, que é espírita cristão, tem esta oportunidade de melhorar, de avançar. É nosso dever progredirmos cada vez mais. Emmanuel diz que, por isso, nós devemos entrar na intimidade de nós mesmos, para produzirmos este avanço. E que o espírita que não consegue melhorar-se em 3 anos sucessivos, permanece estacionário. E é com isso que nós faremos a reflexão de hoje. Vamos analisar e pensem: há quanto tempo vocês frequentam esta casa? Eu estou aqui há aproximadamente 20 anos. Quando cheguei nesta casa, já vi muitos daqueles que trabalham aqui hoje, estão há 30, 40, 50 anos aqui nesta casa. Quantos anos faz que vocês estão aqui? Quantos anos faz que vocês são espíritas? E agora? Há 3 anos, como nós éramos? Pense como você era há 3 anos. Será que hoje eu me tornei uma pessoa mais calma e compreensiva com os demais? Será? Ela falou que sim. Será que em meu lar a paz já impera? Diferente do que era há 3 anos? Já, graças a Deus. Será que hoje eu me coloco à disposição de servir no voluntariado? De repente, há 3 anos eu não faria.
E hoje eu já me coloco à disposição de ser serva, trabalhadora, de operar esta tarefa tão nobre que é auxiliar os meus irmãos dentro e fora desta casa. Não importa se eu sirvo nesta casa, ou se eu vou até a vizinha, ou se eu ajudo um irmão na rua, onde quer que seja, eu trabalho como voluntária. Será que eu já estudo com profundidade o Evangelho? E eu gosto de receber as informações, e eu gosto de assimilar, de aprender e de evoluir. Como eu estou em relação aos bens materiais? Será que eu já consigo desapegar facilmente da matéria? Eu já dou roupas, calçados, eu vou lá no guarda-roupa e falo, isso daqui realmente eu não preciso, eu não vou usar, está em bom estado, eu vou fazer a doação. Eu já consigo fornecer cesta básica, eu já vou doar amor nos asilos, eu já leio o Evangelho nos hospitais, eu faço caridade, coisa que eu não fazia há 3 anos, e eu me sinto movida por isso. Será que eu uso muito mais o pronome nós do que o eu mesmo? Eu me incluo em trabalhos onde os grupos estão atuantes e somos nós todos irmãos, ou eu ainda estou numa posição única, singular, egoísta? Será que a minha fé raciocinada já se consolidou como numa rocha firme? Eu tenho orado cada vez mais e já me sinto nos braços do Pai. Eu já falo de Deus e de Jesus para todos. O Evangelho é alegria para todos os corações. Então nós vamos pensar, será que nos últimos 3 anos eu me tornei uma pessoa mais feliz? As coisas continuam como sempre foram, mas eu estou distribuindo mais sorrisos, mais olhares amorosos. Eu estou tendo muito mais paciência e compaixão com os meus irmãos. Eu acolho os familiares, e se eles vêm resmungar e brigar comigo, eu prefiro me calar do que aumentar as discussões. Eu já elimino desavenças e aversões, então eu posso considerar que nos últimos 3 anos eu já melhorei muito. Eu já estou realizando a reforma íntima, eu já estou fazendo melhoramento individual e eu já progredi nesta vida um pouquinho. Daqui para frente, o meu propósito é cada vez mais me edificar e estar sempre em contato com todos em paz. Eu agradeço a oportunidade que tive. Para finalizarmos, por favor, façamos uma prece. E neste momento nós solicitamos aos amigos espirituais mais elevados que estejam conosco, que o nosso Espírito guardião possa nos auxiliar nesta importante tarefa edificante. Pai, que eu possa ter o exemplo do amado Mestre Jesus, me identificando os passos que devo dar nesta terra, que eu possa seguir Jesus nesta empreitada de me tornar uma pessoa melhor, olhando para mim como realmente sou, eliminando minhas mazelas morais e físicas, adquirindo virtudes, ao mesmo tempo que estou ativa diante dos meus irmãos. Me encoraje, Senhor, me forneça fé e esperança, porque sei que já errei tanto, eu tenho ainda o mal dentro de mim. Mas consciência de que posso me tornar luz, como Jesus disse, a luz do mundo. Eu desejo estar mais perto de Ti. Agradeço, Erasmo, por mais este trabalho de luz e a todos os irmãos que estiveram conosco. Paz e luz. Gratidão por este momento. Por favor, meus irmãos, continuem sentados, porque os trabalhadores da casa irão direcioná-los aos trabalhos apropriados. Eu agradeço mais uma vez
Muito obrigada.